A Paixão de Cristo, 50 razões por que Jesus sofreu e morreu. A 13ª razão pelo qual Jesus sofreu e morreu foi para abolir a circuncisão e todos os rituais como base para a salvação. Eu, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Gálatas capítulo 5, versículo 11. Todos que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidades, somente para não seres perseguidos por causa da cruz de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 12. A questão da circuncisão foi de enorme controvérsia na igreja primitiva. Tinha um longo e respeitado lugar bíblico desde que Deus a ordenara em Gênesis capítulo 17, versículo 10. Cristo era judeu. Todos seus apóstolos eram judeus. As escrituras judaicas eram e são parte da Bíblia da Igreja cristã. Não era de surpreender que os rituais judaicos passassem para a Igreja cristã. Vieram e com esse rito veio a controvérsia. A mensagem de Cristo estava se espalhando para as cidades não israelitas, como Antioquia da Síria. Gentios creram em Cristo. A questão tornou-se urgente. Como a verdade central do Evangelho se relacionava com rituais como a circuncisão? Como os rituais estavam relacionados ao Evangelho de Cristo? As boas novas que cremos nele, nossos pecados são perdoados e somos justificados diante de Deus. Deus é por nós, temos vida eterna. Por todo o mundo gentil, os apóstolos pregaram perdão e justificação somente pela fé, e não obras da lei, como muitos ensinavam no antepassado, obrigando aos gentios a guardar toda a lei de Moisés e circuncidar para que eles pudessem ser salvos. Pedro pregou, dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecado. Atos capítulo 10, versículo 43. Deus não precisa de nenhuma obra humana para ser glorificado. A de Cristo, o qual glorificou ali na cruz, o Pai se agradou. Muitas pessoas querem pegar atalho para poder entrar no reino dos céus, guardando rituais de homens, doutrina de homens e costumes mundanos e costumes de homem. Paulo pregou: tomai, pois, irmão, conhecimento que se vos anuncia remissão de pecado por intermédio deste, ou seja, de Cristo, e por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. A lei a qual Deus deu a Moisés não poderia justificar o homem, mas sim mostrar ao homem que ele era insuficiente para se salvar a si mesmo. A lei mostra o nosso pecado. A lei serviu para calar nossa boca e apontava para um Salvador, que era Jesus Cristo, o qual só ele podia justificar o pecador. E quanto à circuncisão, alguns em Jerusalém achavam que era essencial. Antioquia tornou-se ponto de destacar da controvérsia. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidarem, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Atos 15, versículo 1. Foi convocado um concílio e a questão foi debatida. Insurgiram-se, dizendo: é necessário circuncidar e determinar que observe a lei de Moisés. Pedro tomou a palavra e lhe disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvisse o gentil a palavra do Evangelho e cresce. Porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram, e toda a multidão silenciou. Atos 15, versículo 5 ao 12. Ninguém viu mais claramente o cerne da questão que o apóstolo Paulo. O próprio significado do sofrimento da morte de Cristo estava em jogo. Será que somente fé em Cristo bastaria para nos tornar justos diante de Deus? Ou era necessária também a circuncisão? Era a clara resposta. Se Paulo pregasse a circuncisão, está desfeito o escândalo da cruz. Gálatas 5, versículo 11. A cruz significa a liberdade da escravidão dos rituais, para a liberdade com que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Cristo veio com esse propósito para nos libertar do jugo da lei, dos rituais, do legalismo, principalmente no seu tempo, a como muitos ensinavam que tinham que guardar a lei de Moisés e obedecê-la para poder ser salvo. Mas nenhum homem natural
cumpriu a lei de Deus. Somente Cristo, que se fez carne, que se fez homem e cumpriu toda a vontade de Deus. Então, só por intermédio dele, o homem poderia ser salvo e pode ser salvo. Hoje em dia, as pessoas ensinam para ser salvo, tem que dar dízimo, tem que guardar a doutrina de homem, costume e muitas coisas. Mas a Bíblia nos ensina, a Escritura, pelo meio pelo qual posso ser salvo, é somente através de Cristo. A fé em Cristo, uma fé com arrependimento, para que eu possa ser edificado. Nada mais pode acrescentar o que Cristo fez na cruz e nem diminuir, porque só nele podemos ser salvos. E Jesus veio para isso, para nos libertar do legalismo, libertar daquilo que Deus reprova, que são as nossas obras, trabalho de imundícia. Muitos judeus ensinavam isso, até que Cristo iluminou a mente dos apóstolos para pregar a verdadeira salvação, que não é através de obras, não é através da lei, mas somente da obra de Cristo na cruz do Calvário. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Confie somente em Cristo, no Cristo da cruz que nos libertou do jugo do pecado e da lei. Amém.